O texto deste momento, a mensagem deste momento, começa no Evangelho de Marcos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Muito obrigado, Dai, pela mensagem de esperança compartilhada conosco nesta manhã. O ex-jogador de basquete Kobe Bryant, ídolo do Los Angeles Lakers e um dos maiores jogadores da história da NBA, morreu no domingo 26 de janeiro de 2020, em um acidente de helicóptero em Calabasas, perto de Los Angeles, no estado da Califórnia. E junto com ele estava sua filhinha, de 13 anos de idade, Giana. População de moradores de rua em São Paulo aumentou 60% em 4 anos. Essa notícia foi publicada no portal do G1 em 30 de janeiro de 2020. A reportagem descreve a população de moradores de rua da cidade de São Paulo, que, pelas pesquisas, aumentou 60% em 4 anos, na ocasião dessa pesquisa, de 2015 a 2019. Segundo o censo realizado pela Prefeitura de São Paulo, hoje são mais de 24 mil pessoas morando nas ruas. E essa pesquisa também identificou os principais motivos: conflitos familiares, morte de parentes, desemprego, perda da casa, problemas de saúde e dependência de álcool e drogas. Enchentes em Belo Horizonte, que destruíram a cidade. Coronavírus, um vírus que se espalha rápido e pode ser transmitido sem que o doente apresente os sintomas, e atingiu 25 países em apenas um mês. Com características assim, o coronavírus superou os 9 mil casos, virou epidemia na China e obrigou a Organização Mundial da Saúde a decretar emergência global de saúde. E aí você diz, como assim? Epidemia, pastor? Eu quero que você preste atenção nessas notícias que eu acabei de ler. Quais são as características principais dessas notícias que eu acabei de ler? O que elas têm a ver uma com a outra? Alguém conseguiu identificar isso enquanto eu lia o contexto? Elas todas foram publicadas no mês de janeiro de 2020, quando então não se tinha ideia da tragédia que o coronavírus traria por se tornar uma pandemia. E o que você entende com isso? Essas notícias são apenas da última semana de janeiro de 2020. E eu faço uma pergunta até capciosa, mas que pode levar a gente a pensar um pouco. Você se lembra ainda do coronavírus? Ficou no passado, né? Muito menos disso que você acabou de ouvir, que os noticiários na ocasião destacaram até como página principal dos jornais, ou capa, ou notícia de abertura dos jornais. Isso ficou no passado. E é interessante como nós nos adaptamos às situações
e nos acostumamos. E quando nós enfrentamos alguns problemas graves, sérios, principalmente que nos alcançam, quando alcançam a nossa casa ou a nossa vida, nós nos preocupamos. Mas se for alguns metros da nossa casa, ou no outro bairro, ou em outro país, apenas é notícia. Parece que está muito longe. Milhões de pessoas não vivem, estão grandemente ocupadas esperando viver. Gastamos nosso tempo tentando chegar a algum lugar no futuro, onde, segundo nós entendemos, então seremos felizes. Vivemos na permanente ilusão de que a alegria virá algum dia no futuro. Ao termos, ao sermos, ao estarmos e ao parecermos. E essa alegria, segundo nós entendemos, virá quando as circunstâncias mudarem. A nossa real necessidade não é de autoajuda vendida nos manuais, encontrados hoje nas prateleiras de livrarias em todas as partes, mas da ajuda do alto. E você, quando passou pelas portas dessa igreja, você trouxe a sua história, as suas dúvidas, os seus questionamentos. E o que você é? Então nos sentamos nos bancos confortáveis de uma igreja, num sábado pela manhã, mas nós continuamos sendo o que somos e vivendo o que vivemos. E para nós o importante é muito mais do que a liturgia, do que o contexto religioso, que tem o seu lugar, mas para nós é muito importante. Então eu quero chamar você para um momento especial agora, já que nós falamos que aqui a família que acolhe, o Jardim América é uma família, então vamos ter uma conversa de família. Vamos colocar as coisas práticas. A nossa religião, nosso cristianismo, ou nós que somos adventistas. Como estamos com Deus neste momento? E quem sabe você, intimamente, lá no inconsciente, ou até já tenha dito, ou feito essa pergunta: será que Deus me ouve? Deus me ouve? Que Deus é esse que diz que me ouve? Se Ele é onipotente, por que Ele não resolve os problemas? Se Ele é onisciente, por que Ele não evita os problemas? E a primeira frase que eu quero dividir com você nesse momento, e sugiro que você leve com você, é essa: fé é transferência de confiança. Diferente de fideísmo. Fé é transferência de confiança. É quando você deixa de confiar em si próprio, nos seus planos, naquilo que é melhor para você, e começa a confiar num Deus que você não entende, e que está nesse contexto de religião, mas que você precisa aprender a conviver. Sim, é isso mesmo, a palavra é essa: aprender a conviver, porque nós não temos, naturalmente, essa disposição de conviver com esse Deus. E há uma resistência. Eu falo para alguém nesta manhã que está brigando com Deus. Alguns já têm falado e questionado Deus, argumentado com Deus e até colocado para Deus algumas condições para aceitá-lo ou para recebê-lo. Mas talvez neste momento você precisa tomar essa decisão. A sua fé precisa ser transferida. A sua confiança tem que deixar de ser a sua confiança e de confiar em Deus. Aquele que confiava em si mesmo passa a depender inteiramente de Cristo. Isso é cristianismo. Por Ele, com Ele e para Ele. Todo o potencial humano passa a ser orientado pelas novas alturas. Porque fé é transferência de confiança. Sua presença nos torna disciplinados, interiormente focalizados, transferindo a confiança para Ele. Livres e vencedores por uma vida desafiada pelos ideais que Ele inspira, anima, fortalece e consuma. Você está buscando ajuda? A palavra do Senhor diz: busque-a no lugar certo. E talvez a grande realidade é que você não tenha buscado ajuda no lugar certo. Diz a palavra de Deus: Cristo em nós, esperança de glória. Então vamos agora para Marcos capítulo 10.
E o verso que nós vamos ler primeiramente é o 47. Pode deixar a tua Bíblia aberta, por favor? Nós vamos ler outros textos aqui nesses minutos. Marcos 10, 47. Diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Preste atenção na frase desse homem. Vivia à margem da estrada, era um marginalizado, sem nenhuma possibilidade de ser aceito na sociedade. Naquele contexto da sociedade religiosa, ele era marcado por Deus. Só não era mais marcado por Deus porque os leprosos a situação era pior. Então eles entendiam que ele era um pecador, mas era um pecador que Deus não esmagou tanto assim. O leproso, porque diz que a lepra era o dedo de Deus, né? Era Deus esmagando. Como que esse homem vivia nessas ideias da sociedade? Ele vivia oprimido, não enxergava, tinha que esmolar para poder sobreviver, que é o exemplo, a descrição clara da humanidade. Vivem à margem, à custa de esmolas. Alguns momentos de prazer, alguns momentos de satisfação pessoal, material, mas isso depois perde o sentido porque foge no meio dos dedos, eles continuam procurando. Mas esse homem ouviu falar de Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Existem pessoas que ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Só que existem aqueles que ouvem falar de Jesus, não conhecem Jesus e querem conhecê-lo. Existem aqueles que ouvem, não conhecem Jesus, ouvem falar de Jesus e continuam não querendo conhecê-lo. Esse foi o contrário, esse decidiu, eu quero conhecê-lo. Ele não viu Jesus, porque obviamente era cego, mas ele percebeu a movimentação e ele começou a gritar. Gritar porque a multidão, imagina, eram muitas pessoas. Imagina essa igreja toda falando ao mesmo tempo. Ele não tinha microfone, então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E alguns chamaram a atenção dele porque ele era indigno, não podia. Tem compaixão de mim. Na realidade, a expressão tem compaixão de mim quer dizer muito mais do que você imagina. Ter compaixão é ter a mesma paixão, é se colocar no meu lugar. Jesus se coloca no meu lugar. Sinta o que é ficar à margem, sinta o que é ser desvalorizado, desacreditado e não ter mais esperança. Sinta, e Jesus fez isso. Diz Marcos que Jesus parou e foi e curou aquele cego. Alguém que não conhecia Jesus e que decidiu conhecê-lo, que no primeiro encontro a vida mudou. É assim. Quando você se encontra com Jesus, não é mais a mesma pessoa. Você pode até intensificar a briga com Jesus, mas não vai ser a mesma pessoa. Diferente do simples sentimento de empatia, a compaixão se foca no desejo da pessoa de aliviar o sofrimento da outra. Foi isso exatamente que Jesus fez. Compassiones, do latim, que significa sentimento comum, ou união de sentimentos. E a gente pode ter certeza nesse momento, você que está me ouvindo agora aqui, me vendo, que Jesus tem compaixão de você. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você não tem gritado aqui para nós, ninguém está gritando essa manhã, mas lá no íntimo aflora um grito: eu não entendo as coisas, por que o mundo está assim, por que essa confusão, por que o sofrimento, onde está Deus? Tem compaixão de mim, do meu medo, da minha ansiedade, da minha insegurança, tem compaixão de mim. E não é exagero falar que essas são características nossas hoje? Semana passada, quando o Dr. César Vasconcelos esteve conosco, ele falou sobre o problema da ansiedade, da depressão, que os remédios não estão dando conta mais. Agora, olha outra situação. Volta um pouco comigo para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 38.
4:38. Achou? Quando você entende que Jesus tem compaixão de você, é algo maravilhoso. O Evangelho fala isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Jesus falou, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Amém? Mas e o medo? E o sofrimento? Quando eles vêm, e nós temos isso numa esteira nesses últimos tempos, e trazemos para cá, quem sabe hoje na igreja, ao sentar num banco da igreja, resolve esse problema. E parece que não. Será que Deus me ouve? A gente começa a perguntar mais uma vez. Porque o medo e o sofrimento nós todos temos. Nós todos temos. E o medo faz coisas estranhas para nós. Por mais que nós tenhamos conhecimento, capacidade, experiência, quando somos tomados pelo medo, em exagero, nós podemos adoecer e podemos estragar a nossa vida. O que diz Marcos, capítulo 4, verso 38. Pode destravar para mim, por favor, o computador? Estou tentando passar aqui, eu acho que deixaram... Obrigado. O que diz o capítulo 4, verso 38? E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Diferente daquela frase, daquele grito do cego, agora a frase é outra. Não te importa que pereçamos? Será que Deus se importa que a gente pereça, que a gente sofra, que a gente tenha medo, que a gente... Será que Deus é Deus? Essa é a frase que todo pai faz. Que quem sabe o marido está fazendo agora, um filho, alguém injustiçado, alguém que se sente machucado, porque nós vivemos num mundo injusto, é assim, esse é o reino de Satanás, e por favor, não culpe Deus por isso. Mas a gente faz a pergunta, tudo bem, eu sei disso tudo, que existe pecado, mas será que Deus se importa? Quem está falando para Jesus agora? O cego era alguém que não conhecia Jesus, mas queria conhecê-lo, e fez de tudo para encontrá-lo. Esses discípulos conheciam Jesus, mas eles precisavam conhecer mais de Jesus para encontrá-lo. Um não conhecia, outros conheciam. Um precisava conhecer, os outros precisavam conhecer mais. E a pergunta só muda de endereço. E algumas palavras. Tem compaixão de mim, não importa que pereçamos? Será que Deus se importa? Se importa sim. E você sabe o final da história. Se importa sim. Mas na prática, pastor, tal é a reação humana, típica de pessoas que viveram por muito tempo sob opressão. A gente não confia mais, a gente está cansado desse mundo. E por favor, olha para mim agora. O medo acaba levando a gente a se concentrar nas circunstâncias. Porque quando o medo nos leva a nos concentrarmos nas circunstâncias, nos torna irracionais. Porque nós começamos a pensar com nossas emoções e deixamos de raciocinar e ver o todo, e começamos a olhar num foco, num ponto, nesse momento que estamos passando, nessa situação, nesse medo, ou nessa ansiedade, ou nesse problema, e tudo foca, nós levantamos pensando nisso, nós dormimos pensando nisso, e começamos a sofrer por causa disso. Necessitamos também de libertação emocional e espiritual, a mesma libertação que aqueles homens que seguiram Jesus precisavam e tiveram. E aí entra uma outra frase para você e para mim. A fé, contudo, focaliza aquele que pode mudar as circunstâncias. Amém? Você compreende? A fé transfere a confiança. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que alguns de nós que estamos aqui sofremos mais do que outros? Não é porque alguns têm mais problemas que outros, não. Todos nós temos problemas na sua dimensão e na sua peculiaridade, todos temos.
problemas no casamento, problemas na família, problemas de saúde, problemas de relacionamento, todos temos, estamos aqui no mesmo barco. Tempestade para todo lado, furacão, vento. E aí a gente pergunta no meio de tudo isso, para um Deus que parece estar dormindo, você se importa com a gente? Você está se importando que a gente vai perecer aqui nessa noite? Você se importa? Não fica com medo de fazer essa pergunta para Deus, porque Ele está aqui para ouvir você nesse momento. E foi o Espírito Santo que trouxe você para cá. E nessa madrugada, quando eu orava por você, ao estudar o sermão que você está vendo aí, eu pedia para que Deus me ajudasse e ajudasse a todos nós aqui a entendermos isso. Deus se importa sim. Só que quando eu foco no problema, eu fico remoendo o sentimento, a angústia, o medo, a ansiedade, quando eu fico naquilo, eu estou colocando o foco no lugar errado. A fé, contudo, focaliza aquele que pode fazer o que, igreja? Mudar as circunstâncias. Qual foi o problema daqueles discípulos, pastores que estavam no barco com Jesus? Jesus estava ali? Estava ou não estava? Estava dormindo, tranquilamente, embalado pela tempestade, raios, trovões. É gostoso dormir com uma chuvinha, né, Jair? Trovão. E a água que vinha no barco, Jesus falava, que gostoso, esse sono maravilhoso. Os discípulos, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam olhando para fora do barco, para aquelas ondas, eram pescadores, alguns ali, sabiam que aquele mar, sabiam que aquelas ondas, sabiam que aquele barco iam morrer. Aí um deles, ou não sei se dois, a Bíblia não fala, provavelmente foi Pedro, porque Pedro era o cara que sempre puxava a fila. Foi lá, olhou um relâmpago, aparece Jesus dormindo, não sei se Jesus roncava. Jesus que roncava também, porque Jesus tinha a natureza. Aí naquele momento, eles tiram o foco da tempestade e olham para o Salvador e falam assim, você não se importa? Só que ainda tinham vestígios, marcas, cheiro, a roupa ainda estava molhada da tempestade. Você não se importa? Metade molhado, metade olhando para Jesus, você não se importa? Ok, ligaram o radar, colocaram Jesus no radar e passaram a olhar para Jesus em vez de olhar para a tempestade. Nesses segundos que eles fizeram isso, eles foram capazes de ver que Jesus estava ali e que Jesus estava tranquilo, porque Ele tinha o controle de tudo. Ele levantou e falou assim, cala-te, emudece. Parou tudo. Uau! Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Sabe quem é esse? É Deus. Deus que fala, bará e aparece. É Deus. Mas não dá para entender, como é que pode isso? Não tenta entender Deus. Começa aceitando Deus. E transferindo tua confiança para Ele. E focando nele. As alternativas dos seus impossíveis de Deus desconhecem limites. Agora, para a gente entender aqui e finalizar a mensagem desse momento. Por que nós estamos vivendo como estamos vivendo hoje? E sem exagero, sem sermão de um pastor, mas alguém como você que está olhando para fora da janela e vendo os acontecimentos. O mundo está melhorando ou está piorando, gente? Sem recitarmos nada de cor. Bem racionais e bem realistas. O mundo está melhorando ou está piorando? Moralmente, está piorando ou está melhorando? Está piorando. Injustiça, mentira, promiscuidade, abuso de crianças, e por aí vai a lista. Está piorando. O homem claramente perdeu o controle, ele não tem mais controle, mas ainda continua batendo no peito dizendo, nós vamos colocar o homem em Marte. Uau! Tem até um camarada aí, empresário, bilionário, que já fez o foguete, que vocês sabem, né? Não vou fazer marketing do camarada aqui, que já tem invenções maravilhosas, o carro elétrico, essas coisas assim, revolucionou, né? Com o seu foguete, está se preparando, porque o grande sonho dele é pousar em Marte. Se você tem dúvida se isso é possível, escuta uma entrevista
do astronauta brasileiro Marcos Pontes. Eu estava vendo, a Silmara assistiu e mostrou para mim o que aconteceu para ele, com ele, depois que ele voltou da estação espacial. Marcos disse: eu estou ficando surdo, já fiz 3 cirurgias, e talvez tenha que fazer uma terceira para um implante aqui, craniano, para poder escutar. Ele tem outros problemas, e ele falou, todos os que vão para o espaço voltam com cada um, dependendo da estrutura física, cada um volta com um tipo de problema, mas todos voltam. Ele está com aquela doença vitiligo também? Hã? A Silmara está me lembrando um detalhe. Sabe quanto tempo Marcos Pontes ficou na estação? Alguém sabe? 10 dias. E ele voltou com tudo isso. E tem um camarada que fala assim: não, nós vamos morar em Marte. Legal. Boa viagem para você. Se dá certo, vai mudar o coração? Vai continuar do mesmo jeito. E lá em Marte vai ter uma bagunça, vai ter gente assaltando atrás das crateras de Marte, vai ter a gangue da cratera, vai ter a gangue do buraco, vai começar a aparecer um negócio lá, mas não vai dar, gente. O ser humano não tem estrutura para isso, mas na sua arrogância ele fala, nós vamos, ok? Aí você me pergunta, mas pastor, resumindo aqui, por que então nós estamos assim? Ok? Primeira coisa, Deus não é o autor do mal e o autor do sofrimento. Não. Mas por que nós não sofremos? Por que nós sofremos? Deus não é onipotente? Deus não é onisciente? Olha que o que esse texto de Eventos Finais, página 111 diz. Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano, e como Sodoma e Gomorra. Primeira coisa que nós temos que entender, por que tem todo o sofrimento? Deus não é Deus? É, mas Deus respeita o livre-arbítrio, e quando nós homens dizemos assim, nós não queremos saber de Deus, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, Deus não existe, Deus está lá, eu estou aqui, eu vou viver do meu jeito, eu vou criar as coisas do meu jeito, Deus fala assim, ok? Faça o que você achar melhor, filho, porque você tem liberdade de escolha. Se Deus não respeitasse a liberdade de escolha do ser humano, não seria livre-arbítrio, você entende? Por que o ser humano está assim? Porque tem caminhado cada vez para mais distante de Deus. Só que quando você caminha para mais distante de Deus, você é controlado pelo poder das trevas, pelo anjo rebelde que usurpou esse mundo, e ele traz consigo a sua maldade. Então, à medida que o Espírito Santo, ele está se retirando, por que o Espírito Santo está se retirando? O Deus, o Espírito Santo está se retirando, porque o homem está dizendo assim, não queremos você. E quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo. Se eu estou dizendo, eu não quero você, quem vai me convencer do pecado? Ninguém. Eu vou me afundar. E aí diz o texto, as cidades ímpias. Na sequência fala assim, quando é retirada a mão de Deus, e olha para isso agora, queridos, olha para mim aqui, olha para mim aqui agora, quando é retirada a mão de Deus, que faz o quê? Que restringe, que evita, que protege, o destruidor faz o quê? Começa a sua obra. Por que até então as coisas não estavam tão difíceis? Porque Deus ainda estava segurando. Só que Deus não vai dar um jeitinho no pecado e nas consequências do pecado para disfarçar o pecado, porque isso seria ruim para você. Então Deus não põe você numa redoma de vidro. Deus faz o quê? Na sua misericórdia Deus fala assim, filho, este é o reino de Satanás, isso é o pecado, eu não quero isso para você, mas você tem liberdade de escolha. Quando Deus tira a sua mão, o destruidor começa a sua obra, então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. E continua, testemunhos seletos, foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime. E o que mais? E que estas coisas diminuirão
aumentarão até o fim da história da terra. Dá para perceber que está aumentando ou que está diminuindo? E esse texto foi escrito em 1800. Está aumentando ou está diminuindo? O último texto dessa manhã, 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. E aí, o que eu faço então, pastor? A realidade desse mundo, peço compaixão para Deus, será que Deus se importa? Deus me ouve? Então olha aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. Paulo falando ao pastor Timóteo, o aspirante ao ministério Timóteo, jovem Timóteo. Ele fala assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É interessante que Paulo, um pastor, fala para outro pastor o quê? O óbvio. E nem sempre o óbvio é lembrado ou é praticado. Por que óbvio? Porque ele fala para um pastor lembrar de quem? De quem ele fala e vive pregando e vive testemunhando dia e noite. Só que Paulo sabe que Timóteo, eu e você temos a tendência a nos esquecermos de Cristo. E lembrar de Cristo não é só vir à igreja no sábado pela manhã. É deixar que a vontade seja dele, não a minha. É deixar que o controle seja dele, não o meu. É deixar que a importância seja dele, não a minha. Isso é lembrar. Mas Paulo fala para Timóteo que ele precisa lembrar, mas ele fala duas coisas. Qual que é a primeira? Ele diz assim: ressuscitado de entre os mortos. Por que Paulo fala ressuscitado entre os mortos? Porque Jesus tem poder sobre a morte. Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele tem poder sobre a morte. Nem a morte pode separar você do teu Salvador. Deus tem poder. Deus está acima da capacidade humana, do conhecimento humano, dos recursos humanos. Deus é Deus. Então, se agarre nesse Deus. Ele tem compaixão de você. Ele se importa assim com você. Mas como, pastor? Aí Paulo sabia que Timóteo e você e eu estaremos nesse sábado de manhã perguntando assim: será que Deus se importa mesmo, pastor? Aí ele fala: descendente de Davi. Aqui está declarada a compaixão de Deus por você. Você lembra o que eu disse que é compaixão? O que é compaixão? É a mesma paixão. E mais do que a mesma paixão, é se colocar no lugar do outro. Será que Deus fez isso? O que você acha, igreja? O que você acha, você que está me vendo agora aí? Fez ou não fez? Fez. Quando que fez isso? Quando Jesus veio aqui, nasceu numa manjedoura, viveu entre nós, sentiu calor, sentiu frio, sentiu humilhação, rejeição, injustiça, questionamentos, foi rejeitado. Ele se colocou no seu lugar e no meu lugar. Ele tem sim compaixão de você, amém? Qual é a sua história? Qual é o seu desafio? Qual é o seu problema? Jesus tem poder para mudar a sua vida, libertar você do vício, libertar você do medo, libertar você de você mesmo. Jesus é um de nós e sabe o que nós passamos. Amém? Fala para alguém nesta manhã que tem dúvida disso. Olha para isso. Descendente de Davi. E Paulo foi inspirado por Deus, porque nesse dia você estaria se perguntando: será que Deus me ouve? Que eu estou gritando, estou rouco, já tem compaixão de mim, filho de Davi? Ouve sim. Porque ele viveu aqui e sabe o que é viver nesse mundo. Mas ele não desistiu da gente. Ele cuidou da gente. Cuidou da gente. Você sabia que Deus cuida de você? Alguns anos atrás, quando eu perdi minha família, eu fiquei sabendo da notícia um dia depois do meu casamento. Pastor já.
Era 1989. Eu terminei teologia em 86, já tinha trabalhado em 87, 88 e 89. E o meu tio que fez o meu casamento, que viu a minha mãe entrar comigo, e que era irmão dela, me disse, ela morreu. Quando o carro explodiu e todos ficaram carbonizados ali dentro. Deus se importa comigo? Eu me ajoelhei ao lado da cama e falei, por quê? Por quê? Tu me deu um dia tão feliz no meu casamento, me deu a Silmara, me deu a minha família, e agora isso acontece. Por quê? Vocês acham que Deus tem compaixão de mim? Tem? Por quê? Você acha que Deus se importa comigo? Claro que se importa. Mas esse mundo não se importa. E nem o Deus desse mundo não se importa, nem comigo, nem com você. Mas uma coisa Ele tem como objetivo, destruir você. Para de olhar para a tempestade e foca em Jesus, porque Ele cuidou de você e cuida de você. O último texto para nós nesse momento. Profetas e Reis, página 175. Companheiro, cristão, e olha para mim agora aqui. Não deixa que nada tire a tua atenção agora. Olha para mim. Companheiro cristão, Satanás conhece tuas fraquezas. Satanás não trabalha com você onde você é forte. Ele trabalha em você onde você é fraco. Apega-te, pois, a Jesus. Eu estou à mercê, não tenho solução, não tenho esperança, não. Ele me conhece, e Satanás é um anjo muito mais poderoso do que eu. Apesar de ser um anjo caído, ainda tem poder e conhece muito mais do que eu. Mas não importa, ele foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Foi vencido quando Jesus ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte. Amém? E ele pode vencer na sua vida hoje. E Satanás foge e treme quando você clama o nome de Jesus. Apega-te, pois, a Jesus, permanecendo no amor de Deus, poderás resistir a cada prova. Aqui não tem nenhuma promessa dizendo assim, se aproxima de Jesus e vai ficar tudo bem, Ele vai colocar uma redoma. Não. Deus fala, vai ter prova, mas eu vou estar aí com você. Vai ter tempestade, o barco parece que vai afundar, mas eu vou estar aí. Você está na margem, está gritando meu nome, eu vou parar, eu estou com você. Satanás jamais obtém vantagem sobre quem faz de Deus sua defesa. Amém? Você quer fazer de Deus a sua defesa? Quem quer fazer de Deus a sua defesa nessa manhã? Alguém gostaria que eu orasse de maneira especial aqui agora por sua luta? Alguém que tem necessidade de colocar o controle da sua vida nas mãos de Jesus? Alguém gostaria que eu orasse? Se alguém se sentir à vontade, você vem aqui perto que eu quero orar por você. Se você se sentir à vontade, nós estamos em família, amém? Vem aqui. Enquanto você vem, vai falando para Deus o que te impede, o que te traz, o que te magoa, o que te sufoca, o que te aperta, o que tem às vezes te levado para longe de Jesus. Traz aqui em nome de Jesus, venha. Não importa onde você está, venha e diga, Senhor, tem compaixão de mim. Abra os meus olhos para eu te ver ali. Ouve a minha voz. Ah, querido, sabe o que Jesus disse para você? Quando você vem e diz assim, essa semana eu chorei, lá na minha cozinha, porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu estou aqui na igreja, nem sei porquê. Sabe o que Jesus disse para você? Eu cuidei de você. Quando eu falo para Jesus, foi muito difícil perder minha família. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, um irmão meu. E aquele dia eu chorei do lado da minha cama e gritei, por quê? Ele disse, eu cuidei de você. Quando eu fui visitar a minha irmã no hospital, com a minha irmã que sobreviveu ao acidente, ficou com queimaduras de 3º grau nos pés, eu estava lá orando e ela chorava, ela dizia, eu não sei, mano, se eu vou aguentar. Lá naquele dia, Jesus olhou para mim e falou, eu cuidei de você lá. Eu cuidei de você. Não esqueça disso. Quando você perguntar, Deus me ouve? Débora, Dilson,
Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. De você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Eu cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça,
você. Em cada conquista que fez, Cuidei de você. Filho, eu cuido de você. Obrigado, Débora. Obrigado, Gilson. Eu não sei dos detalhes da tua história. Não sei. Mas eu sei que alguns aqui perderam pessoas muito importantes na sua vida, como eu perdi. A professora Amanda e o pastor Piper estão se recuperando de uma perda. Eu sei que, Abinal, vocês também. Tem gente aqui que perdeu o emprego, tem gente que perdeu o respeito, tem gente que perdeu, esse é o mundo. Mas eu quero te convidar neste momento para entender o seguinte: não importa se você está na beira de uma estrada gritando, quase rouco, por compaixão, ou se você está num barco chacoalhado, com medo de morrer. O mesmo Jesus que esteve lá, Ele está aqui agora. E Ele te diz: eu cuidei, e eu cuido. Só isso, e tudo isso, basta. Fecha os teus olhos, por favor. O que nós estamos vendo aqui, Senhor, é um milagre do Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo. É o poder da Tua Palavra e a manifestação maravilhosa, poderosa do nosso querido Consolador Espírito Santo, que na sua misericórdia fala com a gente, chama, apela, faz de tudo, porque quer nos livrar desse mundo tão cruel, que não tem mais esperança, que infelizmente está sendo destruído pelo pecado e pelo autor do pecado. Mas eu não preciso olhar para isso. Eu posso olhar para o meu Salvador, meu querido Jesus. Existe alguém aqui na margem da estrada, gritando: tem compaixão de mim, Jesus. Existe alguém aqui num barco, sem entender por que te segue e as tempestades não param. Ajuda a gente a olhar para Ti, Senhor, e entender que não importa o que está acontecendo em volta, se a gente tem o Salvador na nossa vida e decidiu olhar para Ele como prioridade de tudo e de todos. Precisamos de um abraço Teu agora. Conforta o nosso coração e ajuda-nos a entendermos que Tu nos amas e cuida da gente, e que logo vais voltar para nos libertar desse mundo. Aí sim, não teremos mais lágrimas, nem pranto, nem mais dor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Diga para quem está perto de você qual é a nossa frase. E você responde: quer salvá-lo? Igreja, vamos cantar para sairmos adorando o Senhor. Ministério de Louvor pode vir aqui cantar conosco. E logo em seguida nós vamos para a nossa classe da Escola Sabatina. Vamos colocar em pé e cantarmos ao nosso Deus. O lugar mais seguro, sob Tuas asas descansarei. Vamos cantar juntos?
Igreja, Sob suas asas estou descansando, ainda de noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. adore, igreja. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo descansarei, paz, alegria infinitas. Sob suas asas refúgio encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo desfrutarei, paz, alegria infinitas. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo desfrutarei, paz e alegria infinitas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.